vamos ver dicionários, que é um JSON, na verdade. E o que é um JSON? É uma estrutura de dados. Eu vou apagar isto, ok? Depois em anexo vocês têm também um PDF para depois esta explicação mais detalhada, mas é isso. Um JSON basicamente é uma estrutura de dados amplamente usado atualmente para back-end e para front-end, para comunicação entre back-end e front-end, para APIs, principalmente é muito usado, que é basicamente com base de par de chave-valor. Imaginem um jogo de RPG. Isto é um exemplo que eu estou a dar, ok? Isto basicamente é isto. Imaginem que tem um personagem com. Vocês têm um personagem com atributos. A nossa chave vai ser o player e o nosso valor pode ser ainda uma outra estrutura. Sim, nós podemos ter estruturas de dados dentro de outras estruturas de dados, formando assim um encadeamento de dados de filhos dos pais, se é que me entendem. Portanto, isto aqui, formado por um par de chaves, é a raiz da nossa estrutura de dados, que tem uma chave chamada player, que dentro da chave player vai ter uma estrutura filha, que estamos a inicializar, como isto, ok? E vai ter aqui outra coisa qualquer. Vamos ter aqui, por exemplo, pares-chaves de valor de ataque, pode ser 8, e separamos os pares-chaves por vírgula, ok? Isto aqui é uma. Podemos chamar isto aqui quase como se fosse uma variável com valor. E esta variável está filha de outra variável, player. Se quiserem pensar assim, se for mais simples para vocês. Portanto, podemos ter também aqui o defesa. Estou a arredondar, não é? Sei lá, um 9. E podemos ter um speed. E reparem que eu estou a pôr aqui com aspas duplas, porque a estrutura JSON real é assim desta natureza. Portanto, eu vou por assim. Ok? Temos aqui uma chave chamada player que, como valor, tem outra estrutura de dados em que tem três chaves, um conjunto de três chaves com valores. E podemos ter mais, podemos ter aqui, sei lá, items. Podíamos ter items. Em que aqui dentro pode ser um array. Podemos ter um array, por exemplo, de strings. Reparem nas possibilidades que nós temos aqui. Poção, escudo, espada. Ora, que altamente que isto pode ser para nós, para um jogo, seja RPG, seja de plataforma. Imaginem as possibilidades disto. Eu espero que realmente isto aqui esteja a abrir-vos a mente. Isto é espetacular para trabalhar. E, atenção, vocês aqui estão a ver esta estrutura, mas isto aqui está no nível 0. Podemos chamar assim nível 0, nível 1, não é? E aqui podíamos ter mais subníveis. Basicamente, quando nós dizemos que é filho da estrutura pai, esse filho vai ter um nível, um subnível, né, de imersão, vai estar mais fundo. Sei que me faço entender. Tipo como se fosse um iceberg. No pico é o player e no fundo são estes. E podíamos ter mais. Enfim, nós temos aqui a estrutura player. Podíamos ter também aqui, no mesmo nível do player, uma estrutura de dados inimigo. Ai, como se escreve inimigo? Ai, Jesus. Que escalado. E podia ter. Este enemy podia ter uma estrutura idêntica à do nosso player. Por que não? Olha que espetacular isto é. Imaginem aqui uma estrutura de dados para o player, uma estrutura de dados para o enemy, ou para vários inimigos aqui, uma lista infinita, é uma estrutura de dados, ok? E um dicionário nada mais é do que isto. Eu já estou a mostrar a maneira como é um JSON. Porque um dicionário, na verdade, é um JSON. Só que a Godot interpreta um dicionário como, de facto, um dicionário, e nós depois, com base desse dicionário, podemos converter em JSON, ok? Mas no fundo, ambos têm o mesmo conceito de pares-chave e valor, ok?
Portanto, vamos fazer aqui um exemplo simples de como criar um dicionário. Portanto, para adicionar um dicionário, nós já estamos a importar as coleções. E basicamente o dicionário vem aqui à frente, o dictionary. Só que eu não vou adicionar porque já estou a usar aqui GC e agora faço. Basicamente, vamos tentar criar assim um bocado de estrutura como esta que aqui está. Isto é tudo comentário. GC.dictionary. Estamos a criar aqui um dicionário, não é? Anteriormente era um array, na verdade, não é? Portanto, é isto. E vou meter dicionário assim, igual a new gc.dictionary. E na verdade, o dicionário também tem uma estrutura muito idêntica ao de um array. Agora, nós temos isto aqui delimitado entre partes-chaves, não é? E para criar o player, vamos então fazer outro par de chaves aqui, com aspas duplas, player. Agora aqui, como nós vamos ter outro nível de profundidade de estrutura de dados, então vai ter outro dicionário. Porquê? Porque está delimitado por chaves. Se verificarem que é delimitado por chaves, muito provavelmente estão num nível de profundidade e por considerarem que é um nível de profundidade, então muito provavelmente é um dicionário. Então nós aqui temos que dizer de facto que vai ser um new, né? Estamos a inicializar um novo dicionário, filho neste caso, dictionary, e aqui sim vou poder colocar então os nossos valores, sempre delimitado por parte-chave de valor. O ataque vai ser 8, e agora aqui o defesa vai ser 9 e o speed vai ser 10, ok? Temos aqui uma estrutura, temos aqui um nível de estrutura e um nível filho, um segundo nível filho desta mesma estrutura. Nível 0, nível 1 de profundidade, podemos pensar assim, ok? Agora, temos este player, basicamente, faltam-nos os items, pois é. Então aqui vou simplesmente fazer assim, new gc.array, e agora aqui podia fazer então isto aqui peraí, estou a fazer, tem que ser assim, também delimitado por partes-chaves, por colchetes. Eu estou a dizer que partes-chaves, não sei porquê, mas aqui é items e agora aqui delimitado por vírgula e vai ser um new gc.array. Porquê? Porque isto é um array que aqui estamos a colocar, não é? E também com os brackets. E agora aqui posso sim colocar função, escudo e posso meter espada. E agora, para o nosso enemy, como está no mesmo nível que o player, então eu posso copiar esta estrutura em volta. Ou se clicarem em cima deste brackets aqui, reparem que ele está aqui a mostrar, ora, eu fecho aqui. Ele já sublinha, facilita muito. Copiamos, aqui metemos vírgula, enter e colamos. E aqui renomeamos para enemy e podemos, sei lá, mudar os valores simplesmente só para diferenciar. Aqui se calhar só tem espada, por exemplo, tudo bem. Salvamos e vamos printar este dicionário. Wait. Aqui ou fecha aqui. É isso. Só para ter a certeza. gd.print e vamos printar o dicionário e vamos ver como é que ele se vai comportar. É isso. Vamos então fazer reset. Agora reparem aqui a nossa estrutura player, em que
o valor é outra estrutura de dados e no mesmo nível que o player temos o enemy. Está a funcionar lindamente. Espetáculo. Ok? E da mesma forma, se nós quiséssemos aceder a um elemento específico, também é como uma lista ou como um array. Poderíamos, não por ponto, apesar de nós temos aqui alguns recursos, que é para adicionar um elemento ou para apagar um elemento. Não vou ver agora isso, não acho que seja agora propriamente prioritário, mas podemos, por exemplo, aqui aceder ao player com colchetes e dizer que é mesmo no player. Portanto, ele tem que me trazer esta estrutura aqui. Podemos fazer desta forma. Vamos já ver. Ok? Ele trouxe tudo o que é de pares-chave de valor dentro do player. E o inimigo aqui já cá não está. Se quiséssemos então criar aqui um JSON, seria assim. Var JSON file, sei lá, algo assim. Vai ser um new, também delimitado por brackets. E agora eu aqui poderia chamar de player, dois pontos, e agora aqui outro new, não é dois pontos, é igual, perdão. Eu aqui player igual, e vai ser outra estrutura de dados. Aqui vou ter ataque igual a 8, e aqui vou ter um DFS igual a 9, e agora vou ter um speed igual a 10, e agora aqui teria os items, vai ser um new string de 3 valores, que seria nada mais, nada menos do que poção, escudo e espada. E agora eu poderia simplesmente também fazer o print disto e ter o mesmo resultado. Claro que agora se eu quisesse aqui o enemy era só meter aqui vírgula e copiar esta estrutura também. E aqui seria enemy. Ok? Seria exatamente a mesma coisa assim. Vamos experimentar e ver como é que ele funciona. Ok. Ele conseguiu, ele mostrou-me direitinho, só que aqui no array ele já não mostra da mesma forma. Ele já não assume. Pronto, ele não consegue porque ele está dentro de uma estrutura de dados diferente e teríamos que fazer um for each para ver aqui. Mas, no entanto, poderia fazer também da seguinte maneira: poderia aceder ao player e depois aos items. E eu, desta forma, quando coloco um ponto, consigo aceder à estrutura filha, neste caso ao player, por exemplo, ponto items, e agora muito possivelmente conseguirei aceder ao elemento desejado. Neste caso, 0 seria poção. Mais para a frente depois aprenderemos a fazer uma listagem com for e while. Ok? Portanto, para esta aula é isto. Há vários tipos de estruturas de dados que podemos usar. Listas, arrays, dicionários, barra JSON. Não é? Eu mostrei aqui duas formas de trabalhar com dicionários da coleção da Godot e com o JSON sem coleção nenhuma, na verdade. E ambos partilham da mesma similaridade, que é uma estrutura de dados par chave valor.